mensagem de luz para você. E disse para eles: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 2. Indagação oportuna. A pergunta apostólica vibra ainda em todas as direções, com a maior oportunidade nos círculos do cristianismo. Em toda parte, há pessoas que começam a crer e que já creem nas mais variadas situações. Boa tarde, anjos. Aqui, alguém aceita aparentemente o Evangelho que Deus te para ser ilumine, agradável que Deus te envolva de às muita relações paz sociais. e de muita luz. Ali, o indagador Boa procura tarde, o campo da Neidinha. fé, tentando acertar Deus te problemas ilumine. intelectuais que considera importantes. Deus te envolva de paz. Além, um enfermo recebe o socorro da caridade e se declara seguidor da Boa Nova, guiando-se pelas impressões de alívio físico. Amanhã, todavia, ressurgem tão insatisfeitos e tão desesperados quanto antes. Nos arraiais do Viviane, espiritismo, Yasmin. tais fenômenos são frequentes. Encontramos grande número de companheiros que se afirmam pessoas de fé por haverem identificado a sobrevivência de algum parente desencarnado, porque se livraram de alguma dor de cabeça ou porque obtiveram solução para certos problemas da luta material. Contudo, amanhã prosseguem duvidando de amigos espirituais e de médiuns respeitáveis, acolhem novas enfermidades ou se perdem nos novos labirintos do aprendizado humano. A interrogação de Paulo continua cheia de atualidade. Que espécie de espírito recebemos no ato de crer na orientação de Jesus? O da fascinação? O da indolência? O da pesquisa inútil? O da reprovação sistemática às experiências dos outros? Se não abrigamos o espírito de santificação que nos melhore e nos renove para o Cristo, a nossa fé representa frágil candeia, suscetível de apagar-se ao primeiro golpe de vento. Emmanuel, fonte viva. Pensa nisto. Muita paz. Muita paz, muita luz. Com a mensagem de Emmanuel, trazida na voz do nosso querido irmão Edilson. Olá, olá, como vai você? Que bom que você já chegou. Uma boa tarde, uma tarde de muita paz. Graças ao Instagram, graças ao Lar Abrigo Espírita Dr. Pedro Garcia Moreno Filho, nós estamos aqui. Graças à doutrina espírita, graças a Jesus. Então, graças vos dou, Senhor, meu Deus. Gratidão pela oportunidade desses instantes de paz, de luz, de aprendizado, de conversação, de coração a coração, onde podemos colocar as nossas angústias, mesmo que estejamos dessa forma, não é? Sendo vistos pelas pessoas, mas sendo absolutamente verdadeiros nos nossos sentimentos, que o mundo está carecendo de verdade. Nem sempre a internet traz o que não é verdadeiro. Nesse instante que nós nos reunimos aqui, nós estamos falando a verdade dos nossos corações, a verdade das nossas vidas, a verdade dos nossos sentimentos, a verdade dos nossos anseios, a verdade da nossa vontade de estar bem, de ficarmos todos bem, de finalmente sermos felizes. Porque a felicidade é isso, é ver que o outro está bem, é possibilitar que o outro esteja bem, é sair de si em direção ao outro, buscando fazer todo o possível para que a harmonia no universo se instale e se estabeleça. Não é, queridos irmãos Áudio Carson Service, Cláudia Luiz Maia, sua filha, Luciana, todos que eu já cumprimentei antes. Estamos aqui nesse instante
nessa conversa fraterna, lembrando de dizer que essa semana nós estamos comemorando o centenário de nascimento do nosso querido médico dos pobres, do nosso querido Dr. Pedro. Hoje à noite, às 19 horas, nós teremos uma palestra em homenagem a ele, proferida pela nossa irmã Isa, que tem histórias fabulosas, que pesquisou muitas coisas. A mãe dela trabalhou com o Dr. Pedro. Nós temos muitas histórias para contar de Dr. Pedro, porque tivemos uma convivência com ele que nos traz muita alegria, muita felicidade e nos possibilitou entender o porquê, os vários porquês da vida e, sobretudo, nos direcionou para um caminho que nós precisamos caminhar, trilhar o caminho que nós precisamos trilhar, porque ele plantou a semente, ele semeou, bom semeador saiu a semear e os frutos estão aí rendendo cento a cento por um, sendo multiplicados, e nós precisamos continuar nessa proposta dele, que aceitou, que abraçou o Espiritismo, que já conhecia desde antes, e depois aqui em Itabaiana ele começou esse trabalho, ele aceitou tomar a frente, arrebanhar pessoas com ele, que abraçaram juntos essa causa, e o nome dele, que era um nome de credibilidade, tomou a frente e trouxe Espiritismo para que nós pudéssemos conhecê-lo dessa forma pura, porque depois dele veio Valmont com o estudo e nós estamos ainda nessa caminhada e estaremos caminhando, agradecendo, gratos, de joelhos postos ao chão, de forma simbólica, dizendo gratidão, Dr. Pedro, por tudo que o Senhor pôde nos ensinar nessa sua curta trajetória aqui na vida carnal, trajetória que continua, e que nós sabemos que podemos contar com o Senhor, sempre que necessitarmos é só chamar Dr. Pedro me ampara, Dr. Pedro me socorre. Eu mesmo tenho muitas experiências do amparo e do socorro de Dr. Pedro, e não digo isso, não é para me vangloriar não, porque qualquer um de nós, basta que chame e acredite, que sentirá a presença dele. Não é que ele não virá se não acreditar. É porque a gente é ainda daquele tipo, não é? Ver para crer. Nós somos igual a São Tomé. Chamando, mesmo que não acreditemos, mas basta um apelo. Dr. Pedro nos socorre e nos ampara. Não é, Shirley, querida? Como está Juliana? Está bem? Evandro, querido, você está bem? Dr. Pedro está aqui, muito próximo de nós. Diz, Dr. Pedro, me ajuda. Pode ter certeza que o que ele puder fazer. Ninguém pode, na verdade, fazer aquilo que é da nossa competência, por nós. Aquilo que é da nossa parte. Aquilo que é importante que a gente faça. Aquilo que está em nosso poder fazer. Porque a espiritualidade amiga jamais interfere em nossas vidas. Jamais. Ela nos apoia, nos aconselha, nos carrega nos braços, mas ela não impõe aquilo que nós precisamos da nossa decisão fazer em nosso benefício. E ele atendeu muita gente. A sua mãezinha, dona Zeina, diga ela que eu mandei um abraço para ela, uma pessoa muito querida, uma pessoa muito especial. Dona Zeina é uma pessoa de luz. Que Deus a abençoe, que Deus a ilumine. Então, em nome de Dr. Pedro, que era um otimista, e eu aprendi com ele com aquela gargalhada, como eu digo, com a palavra que eu aprendi, tonitroante. Ele gargalhava, era um prazer estar perto dele, era simples, era sincero, era humilde, sem formalidades, sem pompas, sem circunstâncias. Era simplesmente Dr. Pedro, o amigo Pedro, aquele que eu podia sentar no chão e colocar minha cabeça no seu colo. Como me recordo. Quantos episódios maravilhosos. Como aprendi, como sou grata. Meu Deus, obrigada. Obrigada, meu Deus. O que é ser otimista? O que é ser otimista? Quer saber o que é ser otimista? Isa disse que eu sou o cúmulo do otimismo. Vou dizer para vocês. Será que ser otimista é ser inconsequente?
Não, que eu não sou inconsequente. É ser um bobo fora da realidade? Não, também não. Ser otimista é ter a certeza de que tudo muda e o que está ruim vai melhorar, porque depende de nós. Depende de nós. Como depende de nós? Como nós somos livres? Como nós podemos escolher? E todos os dias nós temos essa proposta ao acordarmos, ao abrirmos os nossos olhos, nós temos decisões a tomar. Eu posso ser feliz e eu posso ser infeliz naquele dia com tudo que a vida tem para me oferecer. A decisão é minha. A dor é amenizada pelo tempo. A dor, ela é dor. Mas o tempo passa e nós podemos falar dela de uma forma tão aprendida, tão amorosa, abençoada dor, que me limitou, que me ensinou, que me direcionou, que chegou para mim e disse: basta, basta de imprudência, de imprevidência. Cuide-se, cuide de você, espírito imortal. Você precisa das suas experiências, mas você precisa crescer com elas e não se autodestruir. É só olhar para trás e ver que em muitos casos fizemos tempestade em copo d'água. A gente se desespera naquele momento, a gente quebra tudo. Mas como disse Cissa Guimarães, podemos ser aquela que quebra o coco, mas não arrebenta a sapucaia. Podemos ser aquele que naquele instante da tempestade normal, natural, respeitável, compreensível, mas logo depois, um passo para trás, para pensar, para refletir. Por quê? Por que será? Por que eu preciso passar por isso? Que preciso aprender? Por que não eu? Por que não eu? Por que não comigo? Por que com o outro pode ser e comigo não? São perguntas a serem feitas a nós mesmos e que devem ser respondidas por nós mesmos, com a nossa condição, com a nossa capacidade de entender o porquê das nossas vidas. Porque se nós fizermos uma retrospectiva, vamos ver o que nós já fomos capazes de fazer, capazes de realizar, capazes de construir ou destruir ao longo dessa nossa caminhada, nesse instante. E até mesmo o que pareceu em uma época como uma coisa ruim, veio a reverter-se em um bem muitas vezes maior. Às vezes, um bom começo precisa de um fim que o desencadeie. Acaba aquilo e você recomeça. Você tem novas ideias, você tem novas propostas, você se desalgema e começa uma nova história para a sua vida. Não é, meu amigo? Não é, meu amigo? Muitas vezes nós precisamos nos desalgemar porque aquilo que nos aprisiona não faz bem. Nos libertar daquilo que nós nos aprisionamos conscienciosamente, concordes com tudo aquilo que está acontecendo. E nós nos desalgemamos e recomeçamos. Entre tropeços, novos recomeços, dizia eu a uma amiga minha ontem. E nesse instante deixar nossa luz interior nos guiar. Damos o melhor e entregamos ao universo o resto. Damos o melhor de nós em tudo. E o resto deixamos que o universo faça a sua parte. Oi, Zelice, coisa linda. Zelice, você é um doce de criatura. Você é uma pessoa especial. Que Deus te ilumine. Deixamos então para a nossa conversa, dar continuidade à nossa conversa, esta reflexão. Olhamos para o céu hoje, estrelado, e dizemos: que lindo!
Que céu lindo! Então, o céu que olhamos hoje é, na verdade, o passado. Que amanhã possamos olhar para trás e dizermos, que lindo! Mesmo que tudo não tenha sido perfeito. E mesmo que pelo menos tenhamos dado o melhor de nós. Pelo menos tenhamos dado o melhor de nós. Não podemos mudar o que passou, mas podemos mudar o hoje, que é o passado do amanhã. Ah, tia Marta esteve com o doutor Pedro. Não há poder na carência. Isso é para você, amigo querido. Não há poder na carência ou limitação. Retire sua atenção destas e concentre-se no amor ilimitado de Deus e tudo virá até você. E você terá força suficiente para tomar a decisão que você precisa tomar, a decisão por você, a decisão para o direcionamento da sua vida. Você tem o poder de tomar a direção da sua vida e tomar suas decisões. Aqui tem uma coisa de tia Marta. Tia Marta falou o quê aqui? Peraí, tia Marta. Tia Marta, querida. Olha, Luciana disse que a mãe dela foi atendida por ela. Patrícia, coisa linda. Como é que tá a nossa linda Fernanda? Olha, ela recebeu... Ai, não, eu sou desastrada, viu, gente? Esse dedinho meu é complicado. Ele recebeu os últimos socorros na maternidade São José. Eu estava... Foi, tia Marta! Eu estava de plantão naquela noite. Tia Marta, no outro dia eu fui trabalhar, só fui saber depois, tia Marta. Maria Dilma Santos de Jesus, seja bem-vinda. Passou pela maternidade, a maternidade que o nome dele também deu o impulso que precisava ser dado. Então, que ele seja o nosso exemplo. Que ele seja o nosso exemplo. Não é? Isa falava hoje pela manhã, que nós assim ficamos querendo fazer coisas extraordinárias. Vejamos os exemplos que estão aí. Ah, Fernandinha. Eu te amo, Fernandinha. A gente vai se encontrar, viu? Por aí. Então, doutor Pedro, nós temos um modelo, um exemplo a ser seguido tão próximo a nós. Nós não damos importância, gente. Nós queremos algo que está fora do nosso alcance. Nós temos aqui uma pessoa maravilhosa, extraordinária, que viveu entre nós como um ser comum, um ser normal, um ser com defeitos. Não era um santo, como disse nossa querida Marcele ontem. Não era um santo, como as pessoas esperam. Mas era um ser do bem. Era um homem de bem, era um homem do bem, que fazia o bem de uma forma tão natural, que era dele, era próprio, e é assim que a gente precisa ser um dia. A gente começa fazendo bem, achando que eu vou fazer o bem, porque o bem é bem para quem faz bem. Depois eu vou fazer o bem porque se torna um hábito na minha vida. E nós precisamos construir bons hábitos em nossas vidas. Minha amiga Leila conta que ele chegava, né? Não foi, Leila? Você contou, de que a Isto contou, que ele chegava lá, que chegava das consultas e dizia que chegava com galinha, com tudo. Mas o povo não tem como pagar, né? Vai fazer o quê? Não tinha nem como pagar a consulta, nem como pagar o remédio. Pagavam com galinha. E ele vinha sorrindo, feliz. Aí a gente olha qualquer semelhança. Nem existe, na verdade, não é tão difícil a gente encontrar hoje um exemplo como esse. E olhe, por incrível que pareça, também o nosso querido Bezerra de Menezes, ele trabalha na equipe dele, doutor Pedro. Está completando agora em mês de agosto, dia 29 de agosto, se eu não estou equivocada, 189 anos do seu nascimento. Nós tivemos esse homem de bem aqui em Itabaiana, doutor Pedro Garcia Moreno Filho, que, como nossa querida irmã colocou ontem, foi político, foi médico, foi homem do povo, conviveu com o povo na sua época, mas muito além dela, de vanguarda, via além disso,
Tinha cuidado com muita coisa, em proteger os seus filhos das coisas do mundo, das coisas mundanas. Coisa linda, doutor Pedro. Estou aqui só lembrando de quando ele chegava na casa espírita, na nossa casa-mãe, a casa fundada por ele, que nos abraçou, que nos acolheu, que nos aconchegou. Almas acidentadas, almas doridas, almas em busca de consolo, busca de conforto, em busca de respostas para suas dores. Chegamos lá e encontramos aquele bonachão, aquele gigante, bonachão, acolhedor, sorria. Coisa linda. Doutor Pedro. Os títulos da terra não são nada. Os títulos da terra não são nada. Nada. O que importa é o bem que se faz. O que importa é do que o nosso coração está cheio. E aí colocamos em ações. O Senhor é o legítimo atitude de amor, que traz em sua caminhada, em sua trajetória, atitudes de amor. Minha amiga querida Shirley diz, não adianta procurarmos santos aqui, porque não encontraremos. Mas temos vários exemplos de homens de bem que podemos seguir os exemplos. E nós queremos evidenciar, queremos falar desse homem de bem de Itabaiana, Dr. Pedro Garcia Moreno Filho. Dr. Pedro Garcia Moreno Filho, o grande humanista, o grande médico, o grande pai, o grande avô, o grande amigo, o grande dirigente da casa espírita. Eu, moleca, 23 anos quando comecei na casa espírita, ele me colocava sentada do lado dele. Senta aqui. E ainda me chamava de moleca atrevida, porque realmente eu era atrevida. Mas é porque eu dizia as coisas para ele. Eu era atrevida, então eu dizia. E ele gargalhava. E naquele gargalhar ele me ensinava. Ele me ensinava que na vida nós precisamos ter cautela. Nós precisamos ter respeito. Nós precisamos ter tolerância. E precisamos olhar para o outro como alguém que precisa de nós, como alguém que nós podemos fazer alguma coisa, como alguém que pode estar nas nossas mãos naquele instante a diferença que se faça naquela vida, para que aquela vida prossiga, vivenciando as suas experiências. O valor de uma pessoa não está no que ela tem, sim no brilho que a alma dela ou dele possui. Olha para Zelice, coisa linda. Zelice, você é uma pessoa que brilha. Você é luz, Zelice. Zelice, você é uma pessoa tão amorosa, tão doce, tão... Você é uma pessoa tão necessária, tão prestada. Eu sinto isso em você, que você faz questão de todos que estão à sua volta estarem bem, estarem amparados, estarem cuidados. Que coisa linda. Olha que coisa linda, me chamou de senhora. Acho tão lindo, Zelice. Ah, Zelice, abençoada. Então é uma felicidade autêntica, disse Antônio Baduí Filho. Reaja com bom senso à situação difícil. A gente aprende isso. Com o espiritismo, a gente aprende isso. A não achar que tudo é tragédia. Tudo. A gente aprende que tudo é lição, que tudo é refazimento, é necessário para que a gente cuide, como se estivéssemos no hospital. E tudo também é motivo para que a gente se disponha a amparar quem quer que seja, qualquer ser vivo sobre a terra, seja gente como nós, seja gente animal, que eu digo que também é gente. Eu que digo assim, viu, gente? Não é espiritismo que diz, não. Quando eu digo assim, cachorro também é gente. Porque tudo que sente é gente. Precisa do nosso carinho, precisa da nossa atenção, precisa do nosso respeito. Todo ser vivo, criatura de Deus, precisa da nossa compaixão, do nosso respeito, do nosso carinho.
Enfermidade? Calma, vai passar. Separação? Entenda. Entenda. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Ofensa? Tolere. A pessoa que lhe ofendeu é um doente. É uma pessoa que precisa da sua compreensão. E se você se ofendeu, você também está precisando de se compreender melhor. Normal sentir. Decepção? Ignore. Quem não se decepciona? Por que a gente espera demais de quem não pode dar? Cada um dá apenas aquilo que tem. Se bem que tem uns que tem, mas não dão, são avaros até nisso. De dar até a sua atenção, o seu carinho, o seu amor. Com medo de se machucar, de se magoar. Esquecidos que quanto mais a gente dá, mais a gente tem. Porque tudo que a gente dá, volta pra gente também. Perda, confie. Confie. Necessidade, trabalhe. Nada cai do céu. Trabalhe, busque, batalhe. Você pode. Você tem todas as ferramentas necessárias para essa luta sua. Eu vejo pessoas que trabalham demais da conta e são felizes. Agressão. Oh, dói, não é? Dói. E como dói? Chore, se descabele. Mas passe, siga, esqueça. Fracasso? Quem nunca fracassou um dia? Nos seus sonhos, nas suas propostas, nas suas lutas? Recomece. Entre tropeços, entre quedas e tropeços e quedas, novos recomeços. Recomece. Lute de novo. Faça de novo a sua parte. Comece a fazer direito agora. Sempre há tempo. Aproveite seu tempo. Desprezo? Aguente, é difícil. Eu digo a você que é difícil, que eu já vivenciei uma situação dessa. Confidencio a você, pensei que fosse morrer. Quanta dor, meu coração sangrava. Eu chorava calada aqui, escondida, para ninguém saber da minha dor. Porque é tão ruim você sentir desprezo. Vindo através de uma pessoa que você devota todo o seu coração, todo o seu carinho. Dá de você tudo, todo o seu melhor. Mas olhe, passa. A partir do momento que a gente olha pra gente e vê a importância que a gente tem, e vê o quão especial é o que a gente é, e ver o quão é especial o sentimento que a gente é capaz de sentir e aquela pessoa não compreende, não entende, não aceita e ainda por cima lhe despreza. Oh, apenas lamente. Aguente e lamente por ela, que poderia ser feliz, sentindo as benesses desse amor, desse carinho, dessa atenção, desse respeito, dessa consideração. Desilusão? Espere. Tudo tem seu tempo e sua hora. Prejuízo? Aprenda. Porque agora você vai fazer o que é certo. Agora você vai procurar saber onde você errou. Humilhação? Controle-se. Os humilhados serão exaltados. Na existência física, garanta o equilíbrio perante o sofrimento e a certeza quanto à transitoriedade do prazer material, a fim de que na vida maior você possa usufruir a felicidade autêntica que nasce da consciência em paz, comprometida com o bem. Lembre-se disso. Lembre, Aninha querida, Deus te ilumine, Adriana, Patrícia, Ana Cecília. Pense nisso. Pense nisso enquanto eu termino com uma mensagem do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes.
E quando eu trago essa mensagem de Dr. Bezerra de Menezes, eu trago essa mensagem que já foi trazida outra vez, porque eu quero lembrar que Dr. Pedro, o nosso Pedro, o Pedro que o povo pedia, o Pedro que veio para Itabaiana, o Pedro que veio deixar um rastro de luz, uma trajetória de luz, uma trajetória de bem, uma trajetória de amor, trabalha na equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Porque graças a Deus, nós que conhecemos doutrina espírita, sabemos que Pedro vive, que todos os que nos antecederam vivem e continuam nessa caminhada de luz. Ele continua amando o seu povo, porque ele adotou e Itabaiana o adotou. E nós trazemos ele no nosso coração, na nossa lembrança, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, porque ele bem representou Jesus. Bem representou Jesus, o nosso mestre por excelência. Porque ele amou sem olhar a quem, ele fez o bem sem olhar a quem, ele compreendeu, ele amou, ele agiu, ele caminhou e trabalhou até o limite das suas forças, servindo além do dever. Doutor Pedro, nossa gratidão. Estamos sendo convocados, cristãos decididos, estamos sendo convocados pelos espíritos nobres para ser os lábios pelos quais a palavra de Jesus chegue aos corações empedernidos. Gratidão, doutor Pedro, porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos nessas lides. Estamos sendo convocados para ser os braços do mestre, que afaguem, que se alonguem na direção dos mais aflitos, dos combalidos, dos enfraquecidos na luta. Boa tarde, Simone, querida, linda. Estamos colocados na postura do bom samaritano, a fim de podermos ser aquele que socorra ao caído na estrada de Jericó da atualidade. Olha que proposta. E nós vimos tudo isso que ele fez, não é? Nunca houve na história da sociedade terrena tantas conquistas de natureza intelectual e tecnológica. Ele disse alguma coisa. Somos privilegiados por ser aqueles que tiveram a felicidade de conviver com o Dr. Pedro. Verdade, Isa. Verdade, Isa. Foi a melhor coisa que foi dita na tarde de hoje, pode ter certeza disso. Ele nos deixou com muito orgulho. Muita gratidão, Priscila. Ah, Priscila, é parente de Dr. Pedro, né? Garcia Moreno. Muito orgulho. Eu tenho muito socorro do Dr. Pedro. Muito, me socorreu muitas vezes. A ponto de eu ficar com vergonha de tanto chamar por ele. Não dei um pingo de sossego a ele. Gratidão. Obrigada por ter lembrado, viu, Isa? Porque é um privilégio tão grande que eu sinto em mim a obrigação de que todos saibam, quem foi Dr. Pedro. Por todas as bocas do mundo, por todos que conviveram com ele, por todos que tiveram o prazer de privar da sua companhia, que estiveram na sua casa, que foram atendidos, que trabalharam com ele, que conviveram com ele na roda de amigos, que estiveram com ele no bate-papo tomando uma cerveja. Sim, porque não? O homem do povo, o homem que viveu do povo, o homem que viveu com as pessoas e construiu um rastro de luz. Disse Jesus, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Doutor Pedro, o homem que viveu com o povo, não viveu acima do povo, escondido do povo, no seu pedestal. Ele viveu entre nós. Só gratidão. Outras pessoas hoje se escondem de nós. É necessário agora que os cristãos decididos arregassem as mangas e ajam em nome de Jesus. Em qualquer circunstância, que se interroguem em meu lugar, que faria Jesus? Adoro isso. Eu sempre coloco isso, sempre pergunto. E façam
Não é só perguntar, não. E faça-o conforme o amoroso companheiro dos que não têm companheiros faria. Filhos da alma somos nós. E agora, como se eu estivesse ouvindo o doutor Pedro dizer isso pra gente. Filhos da alma. Filhos da alma. Estamos saturados de tecnologia de ponta, graças à qual as imagens viajam no mundo quase com a velocidade do pensamento. E a dor galopa desesperada o dorso da humanidade em desalinho. Lembra, doutor Pedro, como era o seu consultório? Lembra? Quem foi atendido por ele? Lembra como era o consultório dele? E quanto socorro, quanto amparo, quanto atendimento. Lembra, doutor Pedro? Vocês lembram, minha gente? Lembram? Pois é. O Espiritismo veio como consolador para erradicar as causas das lágrimas. Eu fui atendida por ele lá no consultório dele. Sois os herdeiros. Olha, o Espiritismo veio como consolador para erradicar as causas das lágrimas. Consolador. Se não consola, não é Espiritismo. Veio como consolador. Sois os herdeiros do Evangelho dos primeiros dias, vivenciando a última hora. Nós estamos tendo a nossa oportunidade agora. Em tempos de pandemia, de fazermos o melhor, de lembrarmos de um homem de bem e saber o que ele foi capaz de fazer numa época que era muito mais difícil, que precisava ir a cavalo atender os seus pacientes. Não era num carro de não sei quantos cavalos, era a cavalo, montado no cavalo, arriscando a sua vida. Que inclusive você já contou um momento desse que o homem ia assaltar e não assaltou, porque era doutor Pedro. Como o bêbado que disse. Boa noite para doutor Pedro, para vocês. Estais convidados a impregnar o mundo com ternura, utilizando-vos da compaixão. Nós estamos convidados a impregnar o mundo com ternura, utilizando-nos da compaixão. Tenhamos compaixão das criaturas que não pensam como nós, que ainda não conhecem o que nós conhecemos, que não sabem agir ainda como nós agimos. E como é que nós agimos? Estamos de acordo com os ensinamentos de Jesus? Vale questionar. Periodicamente neste planeta de provas e expiações, as mentes em desalinho vitalizam micro-organismos viróticos que dão lugar a pandemias destruidoras. E essa mensagem foi em 2009. Recordemo-nos das pestes que assolaram o mundo, a peste negra, a peste bubônica, as gripe espanhola, asiática, e a deste momento de preocupações que era H1N1. Porque as mentes dominadas pelo ódio, nessa época, as mentes dominadas pelo ódio, pelo ressentimento, geram fatores propiciatórios à manifestação de pandemias desta e de outra natureza. As mentes dominadas pelo ódio e pelo ressentimento geram fatores propiciatórios que propiciam, que facilitam que aconteçam esses vírus, essas pandemias, essa manifestação que dizimam pessoas que as pessoas acham que não é nada, simplesmente nada. Só o amor, meus filhos, possui o antídoto para anular esses terríveis e devastadores acontecimentos, desses flagelos que fazem parte da necessidade da evolução. É necessário. É a nossa evolução. Nós podemos amenizar com o amor. Então, sede vós aquele que ama. Sede vós, cada um de vós, aquele que instaura o reino de Deus no coração e dilata-o em direção da família, do lugar de trabalho, de toda a sociedade. Não postergueis o dever de servir para amanhã, para mais tarde. Fazei o bem hoje. Hoje, agora, onde quer que se faça necessário, faça o bem que puder fazer. O que souber, o que puder, o que estiver a seu alcance, faça.
as mães afrodescendentes, as mães de todas as raças, em coro uníssono, sob o apoio da Mãe Santíssima, oram pela transformação da terra em mundo de regeneração. É chegado o momento. Utilizemos todo o amor que nós somos capazes de sentir. Sede-lhe, filhos dóceis, a sua voz. Quão dócil foi o crucificado Galileu, que ao despedir-se da terra elegeu a mãe do evangelista do amor, por extensão, a mãe sublime da humanidade. Muita paz, meus filhos. Que o Senhor de bênçãos nos abençoe. O servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra. E eu posso dizer do servidor humílimo e paternal de sempre, Dr. Pedro Garcia Moreno Filho. Sempre tão humilde, sempre tão paternal, sempre tão irmão, sempre tão amigo, sempre tão socorro presente em todas as horas necessárias para todas as criaturas, sem escolher classe social, credo, raça, nada. Apenas serviu ao seu povo. Por isso que eu digo gratidão, 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 gratidão. Às 19 horas teremos a nossa irmã Isa. Amanhã teremos o nosso evangelho, nosso café com luz, com Isa. E à noite também nós teremos a nossa fala, também com ela, voltada para o nosso querido Dr. Pedro. Dr. Pedro, sinta o nosso coração transbordando de amor para o Senhor, para toda a sua família, que é a nossa família, que nós amamos como se fosse nossa. Silvinha, eu sempre te amei, minha amiga querida do meu coração. Os nossos deveres nos afastaram em determinado momento das nossas vidas, os nossos deveres profissionais, mas os nossos corações estiveram sempre juntos. Lorena, ela é um pouco minha filha, que eu acompanhei a tua gestação. Acompanhei todos os passos. Acompanhei tantos momentos seus, minha amiga querida. Que mulher servidora. Essa homenagem é extensiva a você, minha amiga. Que mulher, como você se sacrificou. Quanta renúncia, minha amiga, quanta renúncia. Vivendo ao lado do teu pai. Fazendo tudo o que você fez. E eu sei, porque eu vi, eu vivenciei com você. Sempre soube da sua luta, mas nunca deixou de ser aquela pessoa otimista, amorosa, amiga. Doutor Pedro, nosso coração é seu. Silvinha, nosso coração é seu. Paz e luz em cada coração. Gratidão, gratidão imensa. Fique em paz. Paz e luz.